Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos para mais uma resolução de questão da UBMEP. Você que passou aí o dia de hoje realizando esse exame, que é pioneiro dentre as Olimpíadas no país, é o maior exame olímpico do país, e você vai acompanhar aqui a resolução de todas as questões de todos os níveis. Nas próximas horas e também nos próximos dias, nós estaremos enviando todas as resoluções dos 3 níveis, 1, 2 e 3 da UBMEP, que foi realizada esse ano. E nós vamos então, sem perda de tempo, para o texto do problema, que nos diz assim: Antônio, Benedito e Carlos colecionam figurinhas. O número de figurinhas de Antônio é igual a 4/5 do número de figurinhas de Benedito. O número de figurinhas de Carlos é igual a 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Então, aqui pelo texto do problema, ele não nos fornece o valor exato de figurinhas que os 3 garotos têm aqui. Mas é possível perceber que tanto Carlos quanto Antônio possuem uma fração da quantidade real de figurinhas que Benedito possui. E essas frações, como vocês podem observar aqui, ó, são frações próprias, né? Aquelas frações cujo numerador é menor que o denominador. São frações próprias. E uma característica dessas frações próprias é que o valor delas é menor que 1. Ou seja, Benedito aqui é como se ele tivesse um conjunto cuja unidade vale 1. A quantidade dele valeria 1. Um conjunto, vamos dizer assim. E tanto Antônio quanto Carlos possuem uma quantidade menor do que seria esse conjunto de Benedito, que nós ainda não sabemos quantas figurinhas são. Se são 50, 100, 200, 1000 figurinhas. Eu não sei. O que nós sabemos é que, como Antônio possui uma fração e ela é própria, a quantidade de figurinhas que Antônio possui, o conjunto de figurinhas de Antônio, é menor que o de Benedito, porque representa uma fração inferior à unidade, inferior a 1/3 do conjunto de Benedito. A mesma coisa acontece com Carlos, pois ele tem 3/4 do total de figurinhas de Benedito. Apesar de não saber quantas figurinhas Benedito possui, se 100, se 200, 300, uma vez que eu sei que Carlos possui 3/4 destas figurinhas, eu entendo então que se Benedito possui uma quantidade inteira, um conjunto inteiro com um determinado valor, Carlos possui uma quantidade menor do que um inteiro. Conseguem compreender isso? Então, aqui já fica bem simples de analisar que, de fato, o Benedito é quem possui o maior número de figurinhas aqui dentre os 3. Uma vez que os dois, tanto Antônio quanto Carlos, possuem uma quantidade menor, possuem apenas uma fração do que seria a quantidade de figurinhas que Benedito possui. Certo? Mas vamos para a pergunta, então, do texto. A pergunta diz assim: dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos figurinhas nessa ordem? Então, pela ordem em que ele pede, ele quer aquele que vai ter o maior número de figurinhas e aquele que terá o menor número de figurinhas. Eu já dei a dica para vocês de que o Benedito, que é o que tem o conjunto inteiro, vamos dizer assim, é quem tem mais, certo? Tanto Carlos quanto Antônio possuem uma fração da quantidade de figurinhas que Benedito tem. E essas frações são próprias, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Significa, então, que a quantidade de figurinhas que eles possuem é menor que a quantidade de figurinhas de Benedito. Então, o Benedito é o que tem mais. Então, a gente ficaria aqui entre a alternativa C e a alternativa D. O que nós precisamos fazer agora é
arquitetar uma forma de comparar as frações de Carlos e Antônio, de modo a dizer quem tem mais e quem tem menos. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos lá. Antes da gente continuar, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like aí, coloca nos comentários o que você tem achado das resoluções que nós temos feito durante toda a noite de hoje e vamos fazer também nos próximos dias, nas próximas horas, tá? Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos e amigas que fizeram a OBMEP nesse dia de hoje, tá? Compartilhe esse material, coloca aí nos comentários qual questão você quer que eu faça na sequência, quais questões vocês acharam mais fáceis, mais difíceis, tudo bem? E se você quiser cooperar também com o Valeu, abaixo do vídeo você tem esse ícone aí, que você pode colaborar com esse canal. Então vamos para a questão. Ela diz assim: sabe-se que tanto Antônio quanto Carlos possuem uma fração da quantidade de figurinhas que Benedito tem. Essa conclusão nós chegamos lá no início do texto, certo? Então a fração das figurinhas de Benedito que Antônio possui é 4/5, e a fração que Carlos possui é 3/4 do total de figurinhas de Benedito. Mais uma vez, é importante frisar que a questão não nos deu quantas figurinhas Benedito tem. Mas eu sei que ele tem uma fração que seria um inteiro, tá? Uma vez que Antônio tem 4/5, eu consideraria então que Benedito teria 5/5. 5/5, que daria um inteiro. Da mesma forma, se Carlos tem 3/4 das figurinhas de Benedito, Benedito teria 4/4, ou seja, 4/4, que também representaria um inteiro. Porém, como são denominadores distintos, essa comparação não fica ainda muito clara. Então, o que podemos fazer? Nós podemos organizar algumas frações aqui equivalentes, destas que já foram apresentadas, de modo que o denominador de ambas fique igual. Porque uma vez que nós tivermos denominadores iguais, eu vou conseguir comparar essas frações e dizer quem é maior e quem é menor. Tudo tranquilo? E a forma mais simples de igualar esses denominadores é fazendo o MMC entre 5 e 4. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Então, para comparar, a gente vai tentar igualar esses denominadores e eu vou fazer isso usando o MMC, tá? Se você ainda não tem hábito de usar o MMC, ele é feito normalmente desta forma. Os professores ensinam vocês aí na sala de aula, tá? Então, toma-se aqui os denominadores, coloca-se essa barra, e aqui nós vamos usar apenas números primos, porque esse tipo de decomposição é chamada de decomposição em fatores primos. E aí eu vou colocar aqui desse lado apenas fatores que são divisíveis por pelo menos um dos elementos aqui, certo? Então, por exemplo, 4 e 5. Eu sei que o primeiro número par, o primeiro número primo positivo é o 2, tá? Inclusive, ele é o único primo que é par, certinho? Aí, vamos lá, 2 divide um desses números, pelo menos um, divide o 4 porque ele é par e todo número par é divisível por 2, certo? Então, eu posso botar o 2 aqui. Ah, professor, mas 5 não divide por 2, não tem problema. O número que eu coloco aqui tem que ser divisível, tem que dividir pelo menos um dos que estão aqui, certo? Que no caso é 4 e 5. Então, 4 divide 2, que dá 2. O 5 não é divisível por 2, então você abaixa o 5. Ainda há números pares aqui, ó. Então, novamente, eu posso dividir por 2. 2 por 2 vai dar 1. Novamente, eu sei que 5 não é divisível por 2, abaixa-se o 5. Quando chega aqui 1, finalizou, ok? Então, eu vou para o 5. 5 não divide 2. 5 não é divisível por 3, que seria o próximo primo da sequência. E 5 divide por ele mesmo, ou seja, 5 é divisível por 5, que vai dar 1. O MMC, então, é o produto de todos esses fatores aqui, ó, de todos esses números primos que foram colocados aqui na decomposição
dos denominadores. Então, fazendo esse produto, nós vamos chegar aqui à conclusão de que o MMC entre 4 e 5 é 20, tudo bem? Então, se o MMC entre 4 e 5 é 20, o que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar esse 20 no denominador das duas frações, né? Nós vamos encontrar, então, frações equivalentes cujo denominador é 20. Para fazer isso, por exemplo, eu sei que a fração correspondente a Antônio é 4/5 do número de figurinhas de Benedito. Então, se eu preciso chegar a um denominador que é igual a 20, eu devo multiplicar esse 5 por qual número? 5 vezes que número eu vou chegar no 20? 5 vezes 4, ok? Entretanto, se eu preciso de uma fração equivalente, eu não posso multiplicar só o denominador. Eu vou ter que multiplicar também o numerador pelo mesmo número para que eu não altere a fração, tudo bem? Então, 5 vezes 4 é 20, que é o denominador que eu preciso, e 4 vezes 4 é 16. Então, a fração 4/5 é equivalente à fração 16/20. Tudo tranquilo? Vamos fazer essa mesma análise com o Carlos. A fração de figurinhas que Benedito tem de Carlos é 3/4. Carlos tem 3/4 das figurinhas de Benedito. Para que esse denominador 4 vire um denominador 20, eu tenho que multiplicar por qual número? 4 vezes que número vai chegar a 20? 5, certo? E da mesma forma, se eu multiplico um denominador por um número, eu devo multiplicar o numerador por esse mesmo número para que eu não altere a fração. 4 vezes 5 é 20, 3 vezes 5 é 15. Então, a fração 3/4 é equivalente à fração 15/20. Tudo certo até aqui? Lembrando que Benedito tem um conjunto inteiro, certo? Enquanto os outros possuem uma fração da quantidade de figurinhas que ele possui, Benedito possui o inteiro. Se o denominador é 20, qual o numerador para que eu obtenha um inteiro? 20 também, certo? Então, a fração que Benedito tem é 20/20, ou seja, 1, certinho? Então, Antônio tem 16/20, Carlos tem 15/20 e Benedito tem 20/20. Tudo tranquilo? Dessa forma, eu consigo agora colocar em ordem as quantidades de figurinhas que todos eles possuem. Eu posso entender isso da seguinte forma, que apesar de não saber quantas figurinhas Benedito possui, a cada conjunto de 20 figurinhas que Benedito tem, Antônio vai ter 16 e Carlos terá 15. Então, eu posso colocar isso em ordem da seguinte forma. 15/20 é menor que 16/20, que é menor que 20/20. Então, o 15/20 é o mesmo 3/4 lá do Carlos, ok? O 16/20 é o mesmo 4/5 que o Antônio possuía. E o Benedito é quem tem o conjunto em que todos estão se baseando. Então, na sequência, o Carlos tem menos figuras que o Antônio e, consequentemente, ambos têm menos figuras que Benedito. Como a questão pedia aquele que possui mais figurinhas e o que possui menos figurinhas nessa ordem, nós vamos ver aqui, ó, que o Benedito é o que possui mais. Essa conclusão nós já tínhamos desde o início do problema. E agora eu já sei também que quem possui menos figurinhas é o Carlos. Voltando ao texto aqui do problema, onde ele perguntava, dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos figurinhas nessa ordem? Então, quem tem mais sabemos que é o Benedito e quem tem menos é o Carlos. Logo, dentre as alternativas, a alternativa correta aqui para nós é a alternativa C. Tudo tranquilo? Diz aí o que você achou da resolução. Não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e amigas que fizeram também a UBMEP. Se quiser deixar um valeu, clica aí abaixo do vídeo e colabora também com o canal. E um grande abraço. Até a